fiquei muito feliz quando o Felipe falou, vamos fazer uma série em fevereiro, antes do retiro, sobre santificação, porque, na verdade, a gente quer criar esse ambiente de preparação para aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração no retiro. Gente, por que Felipe teve essa ideia? Na verdade, ele não tem tanta criatividade assim, não. Ele tirou isso da Bíblia, né? Sempre que Deus queria fazer algo poderoso no meio do povo dele, ele orientava o povo dele a se preparar. Quando Josué foi tomar posse da terra prometida, Deus, antes de ele atravessar o Rio Jordão, Deus abriu o rio para o povo passar, ele falou assim, olha, prepare-se, santifique-se, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Deus nunca se manifesta sem preparar o povo dele antes, né? Com Joel, quando ele queria provocar um avivamento nos dias de Joel, ele fala assim, olha, mande os anciãos, os líderes da igreja, do povo, na verdade, naquela época, né, convocarem um santo jejum. Tem que haver agora um momento de contrição, um momento de a gente colocar a cara no pó, de a gente se voltar para a palavra, de a gente confessar pecados, de a gente falar daquilo que pode nos aproximar de Deus desde já, para que o retiro não sejam 4 dias, para que o retiro seja 4 dias, mas também antes e depois, amém? Retiro não tem que ser uma coisa assim, um evento e um momento que a gente é tocado por Deus, que Deus fala ao nosso coração. Toda essa preparação de 40 dias tem a ver com o retiro. Todo o tempo que a gente vai viver e coisas que Deus vai fazer na nossa vida depois do retiro tem a ver com ele também. Ele é um marco, tem sido assim para a glória de Deus. Então esse tema é extremamente relevante. Eu queria perguntar aqui, quem aqui, dentro dessa sala, pode dizer que é santo? Pode levantar a mão aí onde você está. Quem aqui é santo? Quem crê que é santo pode levantar a mão. Tem pegadinha aí. Na verdade, falar que é santo tem 2 sentidos, não é? E o primeiro deles é um sentido em que realmente todos nós somos santos, porque santo significa separado. Todos nós fomos separados para Deus. Paulo fala assim, orem por mim e também por todos os santos, por todos os que foram salvos, por todos os que foram separados para andar na presença de Deus. Então, todos nós somos santos, nesse sentido. Mas há um sentido também que é mais popular, de que ser santo é alguém que não peca, que não tem pecado nenhum, ser como Jesus. E esse nós ainda não somos, mas um dia seremos, amém? E a gente está aqui para buscar ser santo. Eu li esses dias uma frase de uma autora, que eu fiquei com inveja dela, de Deus não ter dado para mim essa frase. Deu para uma autora secular, uma poetisa paulistana, que já falecida, que é escritora, conhecida lá na academia. E ela, olha o que ela disse, uma escritora secular, pensadora e poetisa e tudo mais. Ela diz o seguinte, a verdadeira revolução é a santidade. Falei, cara, ela disse tudo que verdadeiramente é. Por que Jesus dividiu a história em 2? Por que Jesus começou uma revolução que acontece até os dias de hoje? Por que a história recomeçou a partir de Jesus? Por que ele foi tão revolucionário? Tem uma razão para isso. Ele foi 100% santo. Se Jesus fosse 99% santo, todos nós estaríamos apontando o dedo, está vendo 1% ali? Está vendo? Ele não foi tão revolucionário assim não. Ele não foi tão diferente da gente assim não, porque aquele 1% faria dele um pecador pleno como nós. Mas ele foi 100% santo. E ela disse essa frase, a verdadeira revolução é a santidade. E tem um monte de gente querendo revolucionar o mundo, querendo revolucionar a sua própria casa, querendo viver como alguém que é relevante, que transforma a realidade à sua volta, mas que não está tão preocupado assim com uma vida santa, com uma vida separada. E a gente precisa parar e pensar um pouco a respeito. Tem algumas coisas que são bem básicas sobre esse assunto, ainda antes de a gente entrar no texto de Hebreus, capítulo 12, que eu vou enumerar aqui. A primeira delas é que Deus deu uma ordem para que todos nós fôssemos santos. Ele deixa isso muito claro, na verdade, 6 passagens da Bíblia, em 6 passagens Deus fala assim, sejam santos porque eu sou santo.
Não foi uma coisa que um autor forçou num certo momento, não. Foi uma coisa que Deus fez questão de colocar 6 vezes. E alguns dizem assim, peraí, mas isso é Antigo Testamento, não é? Foi na lei. Na verdade, Pedro repete isso 2 vezes no Novo Testamento, para dizer que Deus quer que eu e você estejamos sim num processo de santificação, num processo de constante crescimento, à medida que a gente se torna mais e mais semelhante a Cristo. A segunda coisa sobre santificação é que ela é um processo que começa no dia da nossa conversão e só vai acabar no dia da nossa morte. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, com esse corpo, a gente é pecador e por isso a gente nunca pode abandonar esse processo de deixar de ser alguém falho, defeituoso, para ser alguém que está buscando imitar Jesus no seu caráter, nos seus valores, na sua pureza, na sua forma de enxergar a si próprio e ao mundo. Então é algo que precisa ser desenvolvido. Ninguém aqui chegou lá. Todo mundo aqui está igualzinho, né? E a terceira verdade, existe uma falsa santidade. Isso é um problemaço. Tem gente que age com um senso de superioridade como se fosse mais santo que os outros. Age com o outro não com misericórdia e com tristeza, porque sofre por ver essa pessoa caindo. Não, ela age com legalismo, com senso de superioridade e justiça própria. E aí eu li uma frase que dizia assim: admire as pessoas que confessam suas fraquezas e tenham cuidado redobrado com aquelas que vivem arrotando santidade. Admire pessoas que têm facilidade de abrir o coração, de rasgar o coração, de reconhecer fraquezas, de pedir oração. Admire pessoas assim, pessoas que têm humildade, porque elas não estão preocupadas com a glória própria, elas não estão preocupadas com o que vão pensar delas, elas estão preocupadas com a verdade, e a verdade elas sabem, como Paulo, que elas são as piores de todas as pecadoras. Paulo falou isso, eu sou o maior de todos os pecadores. O que Paulo está fazendo? Tendo humildade para reconhecer que ele não era mais santo do que ninguém. Será que a gente tem essa mesma atitude? Olha o que Spurgeon disse: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso amor próprio, a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Pecado é uma realidade que está impregnada. Os reformadores falavam em depravação total, uma condição em que não há um justo nenhum sequer. Santificação, em quarto lugar, é uma atitude nossa, mesmo que dependente do poder do Espírito Santo. Ou seja, a santificação não é algo que eu vou ficar de braços cruzados esperando Deus fazer, esperando alguma coisa externa minha acontecer, esperando, quem sabe, participar de um evento do reteté, um evento sensacionalista, que toque músicas que mexam com a gente. Não é isso. A Bíblia não trata assim. A Bíblia diz que santificação é algo que tem a ver com uma atitude que nós adotamos diante da vida proativamente. É uma atitude que eu decido ter, que eu estou determinado a ter, e que eu busco ter todos os dias. Paulo fala assim em Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, no qual há libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A versão antiga dizia, encham-se do Espírito, sejam santos, busquem ao Senhor, orem sem cessar. Essa busca de se encher da presença de Deus tem que ser uma coisa que tem a ver com uma atitude nossa. Ou seja, não é uma coisa que vem de fora para dentro, mas a gente precisa sim fazer a nossa parte. Nós não temos participação na nossa salvação. Nenhum de nós, por mais empenhado que esteja, conseguiria se salvar. A salvação vem de graça, mas a nossa santificação é algo que a Bíblia diz que a gente tem participação sim. E ninguém aqui pode dizer assim, não, eu não estou me santificando tanto, mas afinal de contas, eu sou uma pessoa que enfrenta muitas lutas, muitas dificuldades. Ninguém aqui, biblicamente, pode se vitimizar e se colocar numa posição de alguém que é um pobre coitado, por isso que não se santifica. A Bíblia não atenua para a gente. A Bíblia não exime a gente dessa responsabilidade, pelo contrário.
todos nós somos responsáveis pelas consequências das decisões pecaminosas que tomamos, e todos nós somos responsáveis por zelar por uma vida santa, por perseguir isso, por buscar isso, acatando os imperativos da palavra de Deus. E aí esse texto que a gente vai ler aí de Hebreus 12, lança mais algumas luzes sobre esse tema da santificação. Hebreus 12, 14, acompanha comigo aí a leitura. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O autor de Hebreus chama a gente a pensar aqui a respeito de alguns aspectos desse processo em que todos nós temos de estar. O primeiro deles, que ele fala aqui, é que essa santidade que revoluciona o mundo, que essa autora disse, que tem tudo a ver com o que a gente vê na nossa própria vida, que ela enfrenta problemas de relacionamento à luz daquilo que o Senhor ensinou e viveu. Ele começa dizendo assim: que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Raiz de amargura interpretado como um coração amargurado, um coração adoecido por causa de problemas de relacionamento, de pessoas que se deixaram influenciar por relacionamentos nocivos à sua alma. Ele está falando assim: olha, se você não tratar os seus problemas de relacionamento, vocês vão se excluir da graça de Deus. É isso que ele está falando. Pedro, quando ele orienta os maridos, ele fala assim: olha, tratem as esposas de vocês com honra. Pedro já era anti-machismo totalmente, né? 2000 anos atrás. Tratem a esposa de vocês com honra, para que não se interrompam as orações de vocês. O homem que não trata a esposa com honra tem as suas orações interrompidas, está se excluindo da graça, está rompendo com seu relacionamento com Deus, à medida em que acredita que pode se relacionar com Deus de um jeito e com o próximo de outro. Age com ódio na horizontal, mas teoricamente com amor na vertical. E o que a palavra diz é: não dá para separar isso. E aí, Paulo em Efésios vai fazer um texto meio que complementar a esse versículo 15 do texto que a gente leu. Ele diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O que ele está falando assim, a preocupação com o que você fala não tem que ser uma preocupação apenas: estou falando bobagem, estou falando impureza, estou falando palavrão e estou me prejudicando com isso.
Ele está falando assim, você com isso está não só se prejudicando, mas deixando de transmitir graça aos que te ouvem. Está deixando de ser um canal da bênção de Deus. A nossa santificação não é a nossa falta de santificação, o nosso desleixo em buscar uma vida santa, não é uma coisa que prejudica apenas a gente individualmente, mas ele está dizendo, prejudica e interrompe o fluxo da graça de Deus na vida daqueles que estão à nossa volta. E a gente precisa parar para pensar no que a gente tem dito, em como a gente tem se relacionado com as pessoas. Muita gente, tem uma atitude, como a gente falou ainda há pouco, de santarrão, o verdadeiro santarrão, aquele legalista que se julga superior, e ele começa a prejudicar os outros, e acha que com isso, de algum modo, está agradando a Deus. Outra coisa que ele fala ainda sobre relacionamento, a gente tem que mudar a nossa forma de se relacionar. Paulo diz assim, em Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Sejam para com os outros do mesmo jeito que Deus foi para com vocês. Sejam bondosos, cuidado com o jeito que vocês têm agido, não entristeçam o espírito, deixando que brote amargura, indignação, gritaria. A gente tem que ser pacificador, a gente tem que ser acolhedor, amoroso, a gente tem que ter paciência. Como é difícil ter paciência hoje, tudo tira a nossa paciência. Acho que o excesso de tecnologia está deixando a gente meio estressado, E a verdade é que a gente tem que tomar cuidado com isso. E a outra coisa é que se não nos preocuparmos com as pessoas, então a nossa fé é falsa. João fala assim, olha, quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar Deus a quem não vê? Não existe esse tipo de amor. Então é importante você entender que nenhum de nós tem o direito de falar assim, eu não estou nem aí para o que os outros pensam, eu não estou nem aí para o que os outros falam. Não, nós temos que estar aí sim. O que estão falando? Será que tem razão no que estão falando sobre mim? Será que eu errei mesmo? Por isso Jesus falou, se você vai oferecer a sua oferta e descobrir que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá primeiro e se reconcilia com ele. Porque alguém que vive uma vida santa não é um cara arrogante, prepotente, que não quer nem saber do que estão falando dele. Ele quer saber, peraí, mas tem razão? Se tiver razão, eu preciso me retratar. E a verdade é que muitas vezes a gente precisa fazer esse caminho de volta. E a gente precisa derrubar esse primeiro grande monstro que atrapalha a nossa santificação, que é o nosso orgulho. Não tem como ser santo orgulhoso, não tem como ser santo sem humildade. É preciso a gente ter um coração quebrantado para reconhecer, para pedir perdão, para abater a nossa própria soberba. Porque senão a gente se torna como Caim. Lembra da história de Caim? Por que ele matou Abel? Depois que ele mata Abel, Deus pergunta, cadê teu irmão? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Diz assim, eu não tenho nada a ver com o meu irmão, eu não tenho responsabilidade sobre ele. Ele não é problema meu. Quando a gente entende que as pessoas não são problema nosso, que a gente não tem dever para com as pessoas, que a gente não tem que prestar contas a ninguém, a gente rompe um vínculo de comunhão e a gente se afasta do projeto de santificação de Deus. Então, ser santo, em primeiro lugar, aqui nesse texto, é ter relacionamentos tratados. Ele fala, olha, se esforcem para ser santos. A primeira coisa, não dê lugar à raiz de amargura, para vocês não se excluírem da graça. Segunda coisa, valorize o sagrado. Olha o que ele diz no verso 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Vocês sabem que depois ele ficou doido para ter esse direito de volta. Esaú profanou porque desprezou a bênção de Deus.
O direito de primogenitura era uma bênção que Deus tinha dado aos primogênitos, lá, na ocasião do Êxodo. E aí, Esaú simplesmente despreza isso e vende por um prato de comida esse direito e essa bênção para o irmão mais novo dele, Jacó. Sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha perdido a consciência do sagrado. Ele tinha perdido a noção do que é a glória de Deus, do que é a presença de Deus, do valor que tem estar numa aliança com Deus. E ele começou a lidar com isso de modo banal, de modo corriqueiro. Não tem problema continuar frequentando a igreja e depois do gol eu já saio para uma balada aí para zoar todas. Não tem problema. Não tem problema se eu passei de ano, enfim, tirei notas boas colando nas provas. Não tem problema se eu ainda estou pegando geral, estou na igreja, mas ainda estou, cada semana eu fico com uma pessoa, né? Continuo acessando os mesmos sites, continuo dando lugar no meu coração para os mesmos pecados, não tem problema, porque a graça de Deus cobre tudo. E aí a gente vai vivendo uma vida religiosa nominal que durante a semana não se reflete na nossa conduta. E foi isso que aconteceu com Esaú. O coração dele se esfriou em relação às coisas de Deus, já não era tão importante, já não era tão pesado. A sensação de que Deus nem está presente. Sabe aquela sensação que levou José a largar a capa na mão da mulher de Potifar e correr? Como é que eu cometeria tamanha maldade contra o meu patrão e pecaria contra Deus? Como é que eu posso fazer um negócio desse? Só se eu for louco. Por que José fez isso? Porque o coração dele estava impregnado desse senso da presença de Deus. Ele valorizava o sagrado, ele valorizava as coisas de Deus. José jamais teria vendido qualquer bênção por um prato de comida. Mas tem muita gente se desfazendo da presença de Deus por coisas muito pouco valiosas. Os filhos de Hofni e Finés são conhecidos, os filhos de Eli, Hofni e Finés, foram mortos pelos filisteus de uma forma cruel, porque brincaram com a oferta, brincaram com sacrifícios durante os ritos cerimoniais. Eram filhos de sacerdotes, cresceram na igreja, e dentro da igreja aprenderam a brincar ali, cresceram brincando, se tornaram adultos que brincavam com as coisas de Deus, que banalizavam o sagrado. E isso deu a eles um coração que já não temia mais a Deus. Posso frequentar a igreja, posso participar, fazer, acontecer e continuar com o meu pecado. E aí, o autor de Hebreus, além desse exemplo, ele usa um outro exemplo aqui, que é o exemplo de Moisés no Monte Sinai, em que Deus havia estabelecido um limite para o povo, e o povo não podia tocar o monte. E diz o texto que nem mesmo um animal podia tocar o monte, que era consumido, era morto, por causa da presença da glória de Deus. Por que Deus estabeleceu isso, gente? Para dizer para o povo assim, olha, não banalizem minha presença. Hoje a gente tem dificuldade de entender isso, porque Jesus conquistou para nós a ruptura daquele véu que dividia o Santo dos Santos, né? Do átrio ali. Então hoje a gente tem acesso direto à presença de Deus, a gente fala com Deus, mas o princípio não mudou não, gente. O princípio não mudou. O juízo que se abate sobre a pessoa pode ter mudado, porque Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz, até muitas vezes nossas falhas nesse sentido. Jesus nos absolve das nossas falhas, mesmo algumas falhas graves, mas o princípio não mudou. E é isso que o autor de Hebreus está falando aqui. Olha, gente, a preocupação de viver uma vida santa tem que ser essa, sabe por quê? Porque ele fala assim, o espetáculo era tão terrível que Moisés disse, estou apavorado e trêmulo, no verso 21. O espetáculo da glória de Deus ali, do fato de que o povo não podia tocar o monte, e animal que tocava era morto, e quem mais encostasse ali era morto, era algo tão tremendo, era uma manifestação tão poderosa de Deus, que qualquer um que brincasse com aquilo era consumido na hora e morria.
E até Moisés fica apavorado e trêmulo para dizer assim: não brinque com a glória de Deus, não brinque com as coisas de Deus. Pode ter gente pensando, por exemplo, em ir para o retiro com um coração impuro, com motivações erradas. E esse é o momento de ler esse texto com temor e tremor, e falar: Senhor, eu não quero pisar naquele lugar sem ter consciência do para que o Senhor está me levando para lá. Eu não quero ir para lá por coisas que vêm à minha mente, à minha imaginação, ideias do que vai ser de legal, de maneiro, de irado e tal só. Eu quero ir para lá acima de tudo, porque a tua glória vai estar lá, porque a tua presença vai estar lá, e essa presença vai fazer toda a diferença na minha vida. Amém, irmãos? Então Moisés fica aterrorizado, e a gente precisa parar e pensar também: será que a gente tem banalizado as coisas de Deus, a presença de Deus, ou a gente leva no coração um temor por tudo que diz respeito a Deus e a presença dEle? E por fim aqui, ele encerra na última parte, a partir do verso 22, falando a respeito da identidade santa daqueles que pertencem ao Senhor. E ele está escrevendo aqui para os hebreus, ou seja, para os judeus. Então ele está falando para os hebreus em termos da aliança que eles tinham com Deus e da identidade que eles tinham como povo de Deus. Aí ele diz assim: vocês, judeus, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O que ele está falando aqui é: vocês, judeus, têm que entender que vocês têm uma aliança com Deus. Essa aliança implica numa identidade, e essa identidade trouxe vocês até aqui, e o até aqui que eu estou falando é: Jesus veio. Jesus veio como Filho de Deus, como Messias. Ele cumpriu as promessas de Deus. Ele é autor de uma nova aliança, mediador de uma nova aliança no seu sangue, que é superior ao sangue de Abel. E ele está dizendo: vocês têm consciência das implicações de serem hebreus da aliança? Vocês têm consciência do que é hoje vocês, hebreus, verem a obra do Messias? E o que vocês vão fazer com ela? Vocês vão lidar com ela com temor, tremor, e vão se adequar ao atual momento da revelação de Deus ao homem, que o Evangelho trata como, né, a convergência de todas as coisas em Cristo. Cristo consumou plenamente a obra de Deus, de salvação. Vocês vão viver como alguém que foi chamado por Deus para essa identidade segundo Cristo, ou vocês vão desprezar a identidade que vocês têm, desprezar Cristo? Quando você vê, aqui talvez tenha gente de outros lugares que não seja Niterói, não é? E você pode observar que pessoas da igreja que vieram de outros lugares têm um sotaque diferente, não é? Minha esposa mesmo tem um sotaque um pouco diferente, que depois de tantos anos de Niterói ela não conseguiu perder. E esse sotaque, ele revela a identidade daquela pessoa, de onde ela veio, qual é a cultura dela, em que lugar ela cresceu, qual era o vocabulário dela, vocábulos que não tem aqui. Tudo isso revela muito sobre a identidade da pessoa. Hábitos, cultura. E santidade, gente, tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa identidade, com aquilo que a gente mostra do lado de fora, com aquilo que a gente coloca para fora, com aquilo que a gente revela sobre si mesmo enquanto discípulo de Jesus. Não tem como a gente dizer que é de Niterói e falar em apartamento. Não tem como. Não tem como. A santidade é como Deus criou o homem para viver. O homem veio, então caiu, se rebelou contra Deus. Mas aí Jesus veio para dizer assim: olha, agora vai ser possível vocês viverem de novo como vocês foram criados para viver. Olha para mim. Eu sou o primogênito entre muitos irmãos. Eu sou
aquele que está iniciando uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, agora tem uma nova história em andamento, tem um novo DNA, tem uma nova identidade. O Egito ficou para trás, a Babilônia ficou para trás, aquele velho homem acabou, tem que começar uma nova história. E essa nova história é a identidade de alguém que é filho da luz. Ninguém vai identificar como filho da luz alguém que vive como filho das trevas, que vive praticando as obras das trevas, que vive uma vida impura. Por isso é tão importante a gente buscar ser marcado por isso, não porque a gente quer se mostrar melhor do que ninguém, não porque a gente está preocupado em cativar, ou melhor, em cultivar um moralismo cristão religioso. Não é isso. Ninguém que está aqui nesse lugar deve deixar de cometer qualquer pecado moral, porque alguém disse que não deve cometer, porque, sei lá, ouviu alguém dizer que não deve cometer. Mas todos nós devemos deixar de cometê-los, porque a gente ama o Senhor, porque a gente foi chamado para ser como Ele, porque a gente tem o Espírito Santo, porque a nossa vida agora é dEle, porque a gente quer agradar a Ele. Amém, irmãos? Eu sempre falo isso. Se você deixou de fazer qualquer coisa, porque alguém disse, não, não faça mais isso, para de fazer isso, você se rendeu ao moralismo. E logo, logo a sua fé vai ruir, porque você está seguindo homens, preceitos de homens, imposições humanas. Então, se o próprio Espírito Santo ainda não te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, não mude nada na sua vida. Para que quando as coisas mudarem na sua vida, você diga assim, olha, o pastor pregou, mas eu mudei, não foi porque ele falou, não, foi porque o Espírito Santo me incomodou na hora que ele falou. Foi porque o Espírito Santo veio, tocou meu coração e me convenceu. Mas não é porque ele falou, não foi ele que impôs isso a mim, é porque quando eu abro a Bíblia, eu falo, caramba, isso aqui é o que eu estou vivendo, e o Espírito ilumina meu entendimento, e o Espírito Santo é quem me convence, e eu persigo uma vida santa, porque eu sei que eu sou impuro, porque eu sei que eu sou pecador, e porque eu quero agradar ao meu Senhor, porque eu nasci de novo para viver para Ele. Amém, irmãos? Tem que ser movido pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus. Verdadeira revolução é a santidade. A gente está há poucos dias do retiro, e eu queria te perguntar, como anda o seu coração? Você pode dizer que tem se preparado? Você está se santificando? Você pode dizer assim, Jonas, eu estou numa luta, está difícil pra caramba, mas eu estou numa luta, eu não desisti dela. Eu não me conformo em continuar caindo nisso. Porque para Deus é muito mais importante a gente dizer com sinceridade para Ele o que a gente tem vivido. Para a gente não viva mentira, a gente não tente enganar a Deus, Ele quer sinceridade. Deus não espera de nós perfeição, Ele espera de nós sinceridade. Ele espera de nós que a gente busque a Ele, que a gente se coloque diante dEle. Não importa como você chegou aqui essa noite. Algumas pessoas podem ter chegado aqui se sentindo muito mal consigo mesmas. Lembram aqui agora, enquanto eu estou falando, de coisas que praticaram durante a semana e falam, caramba, essa semana eu vacilei feio. Fiz coisas que eu tenho vergonha, que eu jamais diria para ninguém nessa sala. Eu queria te dizer que ninguém aqui quer saber do que você viveu. Ninguém aqui tem interesse em saber do erro que você cometeu. Mas tem uma pessoa que já sabe. E essa pessoa é a pessoa que mais te ama nessa sala. E ela deu a vida dela por você, para você viver uma nova história. Amém? E essa pessoa, Jesus, Ele veio para te dar uma vida santa, para te capacitar isso, para te ajudar a superar o insuperável. E é diante dele que a gente vai orar agora. Feche seus olhos. Senhor querido, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos encoraja, obrigado pela presença viva do Teu Espírito, que nos convence, que nos quebranta, que nos humilha.
Nós estamos aqui agora humilhados, não diante de homem nenhum, mas diante do Senhor dos céus e da terra, daquele que deu provas do seu amor por nós. E é diante do Senhor que nós queremos te pedir: perdoa os nossos pecados, Senhor. Purifica o nosso coração. E que a nossa vida, Senhor, de hoje até o último dia da nossa vida na terra, seja marcada por esse processo de santificação, por esse processo em que nos tornamos cada vez menos nós mesmos e cada vez mais parecidos com o Senhor. Cada vez mais a sua imagem e semelhança. É o que te pedimos em teu nome, Jesus. Amém, Pai.